Eu sou médico, fui secretário de saúde do Rio Grande do Sul quando entrou no Brasil a H1N1 e entrou pelo Rio Grande do Sul. Foi uma epidemia muito dura, a gripe suína. Morreram pessoas e eu posso dizer, sem medo de errar, morreram mais pessoas na gripe suína do que vão morrer no coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro deixou o país perplexo ao condenar o isolamento social. Hoje é dia 22 de março de 2020, estamos aqui no Japão, em Tóquio. Aqui corre tudo normal, o comércio está aberto, o shopping está aberto, as fábricas estão funcionando, os meios de transporte estão funcionando. Nós temos casos de doença assim, só que é tratado como uma gripe normal, sem pânico, sem problema nenhum. O governo se recusou a decretar estado de emergência e a população está tranquila, está curtindo esse belo dia de primavera e o aparecimento das nossas flores de cerejeira aqui e eu fazendo compra. Nem uma loja fechada, nem um barzinho de esquina fechado. Por quê? Porque eles não são bobos, eles não são burros. Todo mundo, vida normal, funcionando normalmente, tomando aqueles cuidados de higiene apenas. O vírus ele se propaga muito rápido e muito antes de ser detectado. Quando se descobre que tem um vírus novo, ele já está na população, ele já está circulando, né? Na China, quando eles anunciaram que tinha um novo vírus em janeiro, o vírus estava circulando desde novembro. Se estima que desde novembro ele estava circulando. Então já tinha milhões de pessoas, milhares, milhões de pessoas contaminadas. E aí começam a aparecer os casos sintomáticos. Porque uma coisa importante que a população saiba é que 99% das pessoas que vão ser contaminadas pelo vírus não vão ter sintoma nenhum. Mesmo jovens assintomáticos representam risco aos mais velhos, justificando assim a necessidade do isolamento social. Isso é uma força da natureza, é uma história natural da virose. Ela só regride quando a maioria da população está contaminada. E a maioria não vai sentir nada. Não se assustem porque vai aumentar muito o número de casos. Não quer dizer, até porque o Ministério está conseguindo mais kits para fazer exame e tal. Não tem problema, vai aumentar o número de casos. Quando chegar no ápice, na terceira semana de abril, começa a cair, porque a maioria da população já está imunizada. E aí, essa é a história natural de todas as epidemias virais. Depois, o presidente sugeriu, na contramão de todas as evidências científicas e de todas as recomendações médicas, que as restrições à circulação de pessoas adotadas até aqui são exageradas. Não tem como parar o mundo. Quanto tempo vai ficar parado? Fica todo mundo em isolamento, ninguém faz nada, e o vírus desaparece? Não, o vírus está ali. Está sendo instilado um medo na população que dificulta, inclusive, a ação. E cria esse tipo de... Cada governador, cada gestor público quer fazer uma coisa mais radical que o outro, é um efeito manada, para poder dizer que está fazendo alguma coisa para a população. E não está adiantando, fechar a escola não adianta, não diminui os casos. Essas medidas pirotécnicas de fechar tudo não diminui uma morte, nenhum caso. A epidemia vai seguir o curso dela. E vai terminar nessa data que eu estou te dando, independente de estar fechada a escola ou não. O número de casos suspeitos deu um salto aqui no Brasil. Eu acho que é mais fácil uma pessoa morrer atropelada no parque, atropelada numa rua aqui do Brasil, do que morrer de coronavírus. O coronavírus vai ter um número muito baixo de casos fatais. A maioria das famílias brasileiras já tem uma pessoa com vírus. Estatisticamente já tem. Se fechar em casa, ela vai contaminar todo mundo. Foi o que aconteceu na Itália, na Lombardia. Eles começaram a fazer a quarentena, triplicou o número de casos. 12 dias depois tinha o triplo de casos por dia, casos novos por dia. Não funciona isso aí, não funciona. O que tem que seguir o bom senso da medicina, da epidemiologia, tomar os cuidados, sempre estar lavando as mãos, sempre manter essa distância, uma distância de 1 metro, no mínimo 1 metro de distância. Mas existem alguns órgãos de comunicação que estão só reverberando o tempo todo, sem parar, as notícias ruins. Comparando, por exemplo, o Brasil vai ser igual à Itália, né? A Itália é um caso único, depois eu posso explicar, a Itália é um caso único, o Brasil não vai ser a Itália. Na verdade é uma região da Itália que está afetada, não é a Itália toda, né? É a região da Lombardia, né? E algumas cidades, Bérgamo, Lodi, Milão, né? Ali aquela região ali. O que acontece? Havia um grande comércio, uma região muito desenvolvida da Itália, com grande comércio com a China, né? Grande atividade comercial. Então muitos chineses vinham, italianos vinham e voltavam da China, né? Se eles circularam no mês de novembro e dezembro lá na China,
e na província de Hubei, provavelmente eles se contaminaram em um grande número, sem saber, né? E voltaram para aquela região. Então, ali tem uma circulação maior de vírus, né? Tem a maior população, proporcionalmente a maior população idosa do mundo, né? Pessoas acima de 70 anos é uma região rica, então as pessoas se alimentam melhor, vivem mais, se cuidam mais. Então tem uma população idosa enorme. E estão no rigor do inverno, que terminou ontem, né? Agora está começando o outono lá. É primavera, nós é que começamos o outono, né? Então é uma situação muito peculiar. Se juntaram uma série de fatores que estão dando... A Sicília não tem nada. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Primeira semana de junho terminou essa epidemia. Primeira, segunda semana de junho já terminou, né? No Brasil, pode ficar pipocando em alguns lugares que teve menos casos, vai ter um pouquinho mais e tal, mas a epidemia como um todo, ela termina.